uma noite com vocês. Privilégio muito grande, concedido pela graça de Deus, pela bondade do Senhor. Já estou triste porque eu estou indo embora, mas eu volto. Vou fazer uma campanha para poder voltar. Olha, eu estou aqui acho que essa é a quarta vez que eu venho aqui, né? Quarta vez. Por enquanto. Parece que eu venho aqui há 20 anos. Eu me sinto muito em casa. Eu me sinto muito à vontade aqui. Se eu estivesse aqui, é aqui que eu ia ser ovelha. Há uma graça nesse ambiente. E o mais gostoso dessa igreja é que você sente que a vida de Deus está nesse lugar. Vocês estão de parabéns por serem esse povo tão precioso que vocês são. Há uma igreja de vocês lá em Campinas. Há um povo igual a esse lá em Campinas. Quando vocês passarem por Campinas, faça questão de visitar a outra igreja de vocês lá. Amém? Amém. Privilégio. Obrigado, mano, por me presentear com esses 2 dias. Eu estava precisando de um tempo assim. Não de pregar, mas de receber graça. Esse lugar, ele emana graça. Eu já só estou chateado que a pastora não está aqui, porque ela põe fogo na lavoura, mano. Ela não é brincadeira. Ela solta o pino da granada e explode tudo, né? Ela é muito feliz. Mateus, olha, tu é canela mesmo, mano. Tu é assembleiano roxo. Tu virou ser bebida, mas assim, o teu vocabulário é pentecostal. Se tiver 3 para dar um glória, vira vigília. Você sentiu? Se eu escrever um dicionário pentecostal, o Mateus, 90% é a palavra dele. Os outros 10 é do Enéas, mas aí Deus é... Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Muito forte. Bela, muito obrigado, viu? É um processo. Há um processo de transformação, eu creio, né? Obrigado por presentear a sua amizade do Lucas com a minha casa, minha família. Uma bênção. E meu chefe, meu líder, meu amigo. Jesus me apresentou você. Eu estou muito agradecido, porque você é uma das pessoas mais graciosas que eu já conheci na minha vida. Que Deus te conserve assim. Eu tenho uma paixão por você, que é genuína do Espírito, e pelos seus filhos. Vou casar seus filhos, viu? Você vai entregar eles no altar, mas quem vem casar os caras sou eu. Amém? Recebe essa profecia abençoada. Viu? Ok, vamos à palavra. Eu quero que você abra as Escrituras. Segundo livro dos Reis. A minha voz está um pouco embargada, porque eu vim de 16 graus de frio para esse lugar glorioso. Hoje na casa que a gente foi almoçar, eu não estou nem ouvindo mais, sabe por quê? A garganta está meio seca. Hoje a irmã foi fritar um ovo, ela bateu e abriu o ovo, já saiu frito assim. Foi forte. É um nível de graça tremenda, né? É coisa linda. A última vez que eu preguei aqui foi no aniversário da igreja, se não me falha a memória. Eu usei o texto de 1 Reis 17, 18 e 19. E eu falei de audição. A coisa mais importante, aprender a ouvir a Deus. Ontem, por bondade de Deus, eu falei sobre receber a unção. Receber o que é mais precioso. Recuperar aquilo que se perdeu. Hoje eu quero falar de um outro aspecto importante dentro dessa visão que eu estou construindo da pregação da palavra. Quando você abre o capítulo 6 do livro dos Reis, você vai contemplar o ministério do profeta e do pastor Eliseu numa crescente. Eu quero que você abra a Bíblia e fique com ela aberta e vá anotando, porque aquilo que eu falar que for meu, você descarta, mas aquilo que Deus te revelar, anota. Aquilo que Deus te mostrar, anota. Porque em dado momento da sua vida você vai necessitar da revelação da palavra
para ver cumprido na sua vida tudo aquilo que o Eterno prometeu. Você vai encontrar em 2 Reis 6, Eliseu vivendo uma plenitude de crescimento e expansão. Foram os seus discípulos, foram os seus pastores auxiliares que disseram que o lugar que ele estava era pequeno, que o lugar onde ele estava ministrando tinha se tornado limitante, tinha se tornado apequenado por causa da manifestação da bondade de Deus em expandir o trabalho e a obra. Mas você tem que entender que esse processo de crescimento, ele vai manifestar, ele vai revelar uma luta, uma adversidade dentro desta realidade de crescimento. O texto vai dizer assim, que os discípulos disseram para Eliseu que o lugar que eles habitavam estava estreito para eles. Então era necessário expandir, era necessário crescer. Então a unção que Eliseu tinha, ele disse: estou liberando vocês para atuar no crescimento, para se manifestar na multiplicação, para expandir o lugar. Um dos discípulos disse assim, olha o que ele falou: a gente sabe o que fazer, estamos planejados, mas só vai dar certo se você estiver junto. Só vai dar certo se você estiver presencialmente acompanhando o trabalho, acompanhando a expansão. A Bíblia diz que isso constrangiu Eliseu, e ele foi com os seus liderados, com ferramentas para cortar vigas e expandir a casa. Ok? Aí o texto vai dizer que cada um começou a cortar sua viga. Ele foi com eles e cada um começou a cortar sua viga, derrubar a sua madeira, prepará-la para a expansão. Mas o texto vai dizer assim, que um dos servos, um dos líderes que tinha um machado emprestado, ao cortar uma viga, ao fazer uma força a mais, a ferramenta escapou, o machado escapou. Ao exercitar o trabalho, o machado escapou. E isso tornou-se um problema, porque a ferramenta que ele tinha não era dele, era emprestada. Ele ficou preocupado porque demandava muito recurso, ele não tinha condição, também paralisaria a obra. Então ele comunicou ao líder: eu tive um problema. No processo me dado como prioridade de derrubar viga, expandir a obra, fazer o trabalho, eu perdi a ferramenta, escapou a ferramenta. A Bíblia declara que o machado caiu no lago ou no rio, perto, no Jordão, e o menino ficou frustrado, porque logo que a ferramenta escapou, ela caiu no Jordão e era impossível recuperá-la. A Bíblia diz que Eliseu foi no lugar e perguntou: onde é que caiu? Ele disse: mais ou menos ali, ó. Eliseu pegou um pedaço de madeira, jogou aonde aproximadamente estava o madeiro, e quando a madeira caiu na água, o machado flutuou, o machado subiu, o machado ficou exposto, ou o ferro ficou exposto. Quando o ferro subiu na água, contrariando várias leis, Eliseu disse para o menino: agora estica a mão e recupera. Ele foi lá na beirada, se esforçou e recuperou a ferramenta. As Escrituras vão declarar que quando ele recuperou a ferramenta, ele estava habilitado para fazer a obra. Quando nós lemos as Escrituras hoje, nessa modelagem que a gente tem de capítulos, versículos, textos, você vai ver que alguns textos são separados. Por exemplo, aqui de 6 de 2 Reis, 1 a 7, parece estar falando de um assunto. Depois de 8 para frente, parece estar falando de um outro assunto. Na realidade, essa divisão é uma divisão para ajudar o entendimento do texto. Mas quando você lê no original, é sequência, é uma coisa. Agora, com esse entendimento do machado recuperado, da ferramenta recuperada, do arco recuperado, a minha pergunta para nós essa noite:
é que nesse tempo que a gente está vivendo, o que será que a gente perdeu e não deu conta? O que será que teve na nossa mão, teve na nossa vida, foi nos dado por Deus e por algum motivo, no exercício do trabalho, no exercício da relação, na construção da família, na edificação do reino, o que é que talvez a gente pôs uma força demasiada e escapou? Eu estive por mais de 30 anos debaixo de uma direção pastoral, de uma denominação e de um ministério. E estando lá por 30 anos, em dado momento da minha vida, no exercício do ministério, eu percebi que a minha família tinha escapado do machado. Eu percebi que minha mulher e meus filhos, e eu estava na plenitude do tempo do meu ministério, as coisas estavam fluindo para mim. Eu tinha um evento chamado Celebrar em Concert, juntava 75 mil pessoas na rua. Nessa plenitude do que estava acontecendo comigo, minha mulher e meus filhos tinham afundado, tinham escapado. Não por problema conjugal, não por problema relacional, mas dentro do exercício daquele trabalho, a força exigida para derrubar uma viga, para construir uma história, para edificar uma casa, para fazer acontecer as realidades que sonhávamos, o que era mais precioso escapou. Eu saía domingo para pregar para o culto, minha mulher ficava em casa. Minha mulher tem 3 universidades, um mestrado e um doutorado. Quando a gente teve a 3ª gestação, eu tenho 2 filhos, como eu disse para você, conosco, um com Jesus. Quando a Beta teve a 3ª gestação, ela teve descolamento de placenta sem sangramento e perdemos esse bebê. E eu perdi não só o bebê, mas também perdi a Roberta, porque ela entrou em depressão profunda. Eu fui marido de uma mulher morta há 2 anos e 3 meses. Escapou o machado. Meu pastor nunca visitou a minha casa, nunca foi ver a minha realidade com a minha mulher, e nenhum amigo ou pastor ou colega jamais estendeu a mão para me socorrer quando eu passei pelo vale da sombra da morte. O machado tinha escapado. Eu sei o que é ser fiel, não tendo nada em troca. Eu sei o que é orar constantemente para um milagre acontecer na igreja e fluir. Veja, eu orava na igreja, pessoas eram curadas, eu expulsava demônios, as pessoas eram libertadas. Eu não tinha condição de atender todos os convites que eu recebia, mas quando eu chegava em casa para ministrar o que eu carregava, na minha casa não funcionava, porque o machado tinha escapado. Eu não tinha com quem conversar. Nessa época, quem tinha depressão tinha demônios. E consultar psicólogo ou psiquiatra era a mesma coisa de trazer o diabo para dentro de casa. Fecha a porta, deixa ninguém fugir não. Se não fosse a graça de um Deus sem limites e a revelação que Deus me trouxe nesse texto, talvez eu não estivesse pregando aqui hoje. O texto que a gente leu diz que fazendo uma obra crescer, fazendo uma família se manifestar, fazendo a história da sua vida dar certo, porque era tempo de crescimento, era tempo de coisas boas, era tempo de expansão, estava dando tudo certo, mas um machado. A Bíblia não declara, mas perceba, o menino estava fazendo seu trabalho, golpeando a sua viga, cortando a sua viga, construindo a sua história, edificando a sua família. A Bíblia não diz, mas eu quero criar um paralelo. Cortando a viga, o marido foi embora. Cortando a viga, perdeu um filho. Cortando a viga, uma filha adolescente ficou grávida.
Cortando a viga, um garoto se envolveu em droga. Cortando a viga, uma empresa que dava certo quebrou. Cortando a viga, alguém te traiu. Cortando a viga, uma notícia de enfermidade. Cortando a viga, dividiu-se a igreja. Cortando a viga, alguém que você confiou, puxou seu tapete. O machado escapou e caiu ali, ó. Só que como o texto é dividido, se você abrir a Bíblia, você vai ver assim, 6, 1 a 7, está falando de crescimento. Aí de 8, parece que vai trocar de assunto. Você não percebe, o texto diz assim, o rei da Síria fez guerra contra Israel. Quando é que fez guerra? Quando Israel estava expandindo, quando Israel estava crescendo, quando as coisas estavam funcionando. Veja, eu tinha 18 livros escritos. Eu já tinha vendido mais de 200 mil cópias de cada livro. Eu escolhi onde ia pregar. Eu dirigi uma reunião de segunda-feira em Campinas. Tinha mais de 4.000 pessoas por reunião. Eu já estava pregando fora do país, dentro do país. E eu tinha uma esposa com 3 universidades, um mestrado e um doutorado, que entrou em depressão profunda, colapsou. Ela não conseguia sair da cama, não conseguia levantar. Como é que Deus entrou nesse processo? Foi quando Ele me deu discernimento para entender que eu precisava recuperar uma coisa perdida, que era minha, que me pertencia, que faria sentido para as próximas etapas, que faria sentido para as novas realidades. E literalmente Deus usou uma senhora que foi passar roupa na casa da minha sogra. Ela estava passando roupa e falou para minha sogra: eu estava orando aqui enquanto passava roupa, e o Espírito Santo falou para mim que você tem uma filha que está dentro de casa trancada. Ela não estava passando roupa, ela estava usando um machado. Veja, ela tinha uma atividade que era passar roupa, mas ela carregava o machado na mão. Ela tinha uma ferramenta na mão. Ontem muita gente recebeu ferramentas aqui. Tem alguém que recebeu ferramentas aqui? A Bíblia diz que as nossas armas são poderosíssimas em Deus. Diga, as armas que eu recebi são poderosíssimas em Deus. Elas destroem sofismas, mentalidades fechadas, obtusas. Ela destrói. As armas de Deus quebram sofismas. Passando roupa, simples, sem universidade, tinha passado por depressão, tinha sido curada, então ela tinha autoridade onde a Roberta estava buscando autoridade. Aí minha sogra falou: como é que é? Ela falou assim: o Espírito Santo falou comigo. Enquanto ela passava a roupa, o machado cortava. Está aí ou não? Minha sogra falou: me dá um minuto. Foi em casa, tirou a Beta da cama, pôs ela no carro, levou para a casa dela. Quando a Beta entrou, a mulher pôs a mão na minha mulher, e a minha mulher foi ressuscitada. O dia que a minha mulher vier pregar aqui, porque ela vai vir, porque o Espírito Santo falou comigo hoje, e ela não vai vir porque é convite, ela vai vir porque Deus vai trazê-la, é uma coisa diferente. Você vai ver o que Deus fez na vida dela quando ela recuperou. Naquele dia era minha sogra, essa mulher que passava a roupa, e a Roberta. Na outra quinta-feira tinha 15 outras mulheres. Na outra quinta-feira tinha 50 mulheres. E por 3 anos seguidos, no quintal da minha sogra, tinha mais de 200 mulheres com o machado na mão, cortando a sua viga, porque Deus fez flutuar alguma coisa que se perdeu. Eu não vim participar da conferência, eu vim manifestar a graça de Deus, porque nesses dias tem coisas que você considerou perdidas, sem propósito, sem a capacidade de entender o que elas significam, que se afundaram, pereceram. Mas a palavra da verdade, a palavra da graça que está sendo liberada nesse altar, nesses 2, 3 dias, ela vai fazer que essas coisas flutuem, que essas coisas saiam do fundo de certos oceanos, do fundo de certas gavetas, do fundo de certos corações, e fiquem expostas
Porque você vai recuperar. Você vai estender a mão e vai recuperar. Meu Deus, tem alguém para receber essa palavra? Você vai estender a mão e vai recuperar anos perdidos. Você vai estender a mão e vai recuperar relacionamentos que foram decapitados. Você vai estender a mão e vai recuperar a autoridade que foi depositada em lugares errados. Você vai recuperar histórias que você considerou falidas, porque Deus tem algo para fazer aqui nesses dias. Qual é o machado em questão aqui? A habilidade que a gente tem de planejamento, ela é uma parte. Qual é a habilidade ou o machado aqui em questão? O poder de autoridade que um pastor tem? A visão que ele tem? Qual é a habilidade aqui inserida que não pode ser perdida? Porque o texto vai mostrar isso. Quando você lê o verso 8, você vai ver assim: fez guerra o rei da Síria contra Israel. Ele planejou querer tirar de Israel alguma coisa que Israel tinha. E o texto vai dizer que ele planejou, fez emboscadas, esperou Israel chegar, mas Israel não chegava. Por que Israel não chegava? Porque Deus revelava a um homem que ele tinha em Israel, um profeta, um pastor, uma autoridade espiritual. Deus mostrava para ele essas astutas ciladas do rei da Síria contra Israel. E quando Israel ia fazer seu caminho, a Bíblia diz assim, que havia um homem em Israel chamado Eliseu, e ele era um homem de oração. Qual era a ferramenta de Eliseu? Oração. A Bíblia diz aqui, leia no verso 9 para você: o homem de Deus mandou dizer a Israel: não passa nesse caminho, porque os sírios estão lá te emboscando. Então a Bíblia diz que Deus trocou o caminho de Israel. Não trocou uma vez, não trocou duas vezes, não trocou três, trocou várias vezes. Você começou esse ano traçando um caminho e dizendo para todo mundo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir isso, eu vou comprar aquilo. E Deus me disse aqui sentado hoje orando: eu é que troco os caminhos. E se Deus trocou seu caminho, não volte àquele caminho. Quem está aí para ouvir o que Deus está falando pela sua palavra? Você se lembra, você disse para sua mulher, lá em casa vocês desenharam: nós vamos mudar para tal lugar, nós vamos fazer tal coisa. Mas a Bíblia diz que quem endireita as nossas veredas é Ele quem afofa, é Ele quem endireita as veredas tortuosas do seu povo. Você não tem ideia os livramentos que Deus já te deu esse ano. Não vou repetir. Você não tem ideia os livramentos que Deus já te deu esse ano. Se você tivesse continuado na rota que você estava, você não estava aqui, nem sua casa aqui, nem seus filhos. Mas porque Deus tem um propósito perfeito. Porque Deus tem falado com a igreja e falado com você. Porque Deus tem te dado uma nova unção e te habilitado para esse tempo. Ele tem ajustado o seu GPS, foi falado aqui. Ele tem ajustado o seu Waze. Ele tem ajustado a sua rota. Por quê? Porque Ele tem pressa em fazer cumprir a palavra dEle liberada sobre a sua casa. Está aí ou não, querido? Cutuca teu marido e fala: está falando contigo. Tu falou de ir para Brasília, tu falou de ter casa lá, tu falou de a gente ir para lá. Você só precisa entender que quem dirige seus passos não é a sua cabeça, não são suas ideias, não são suas perspectivas do tempo. É aquele que começou uma boa obra na sua vida e vai completá-la. Escute, Deus abre portas, mas Ele também fecha. Deus abre caminhos, mas Ele também troca caminhos. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Eu tinha entendido que a minha rota de vida era uma, eu estava nela. Vivendo essa parada doida, eu percebi que eu precisava recuperar.
coisas que são mais importantes do que prédios, agendas, sucesso, gente te seguindo, gente te convidando. Que Deus nos livre desse demônio, desse tempo de superexposição, que a gente tem que mostrar para os outros realidades da nossa vida que deveriam estar guardadas. Porque quando você expõe seu tesouro, você põe seu tesouro no lugar equivocado, e aí Satanás pode perturbar seu juízo, porque você expôs uma coisa que deveria estar guardada. Guardada. Nós achamos que essa superexposição vai trazer êxito, vai mostrar tudo que estamos construindo. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. A gente vai ser provado por aquilo que a gente fala. Então, olha que coisa impressionante. Israel foi livrado várias vezes, porque em Rio Branco tinha um homem de oração. Meu Deus, eu quero profetizar: nessa casa tem um homem de oração. A gente fica impressionado com quem fala bem, com quem canta bem, do que quem expressa bem. Deus não está atrás nem de quem canta bem, nem de quem prega bem. Deus está atrás de quem tem coração quebrantado na sua presença. Por favor, em nome de Jesus, quando alguém vier pregar aqui, alguém vier ministrar aqui, não fique encantado pelo que ele fala. Procure nele as marcas de Cristo. Meu Deus, vocês vieram. A Bíblia diz que são os limpos de coração que verão a Deus. Limpos de coração que verão a Deus. E sabe quem Deus procura? Verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Verdade. O machado de Eliseu era a unção que ele recebeu, mas a manutenção dessa unção era a vida de intercessão e oração que ele tinha. Eu não acredito em ninguém que está com a vida exposta sem que a sua vida escondida não seja maior. Tem gente que fala de oração e não ora. Tem gente que fala de santidade e não é santo. Tem gente que fala de pureza e não é puro. Tem gente que fala de autoridade e não tem. Tem gente que vende um produto, mas ele não experimentou o produto. Sabe por quê? Ele não tem machado. E nós somos uma geração que se permitiu ser aliciada, que se permitiu ser enganada, que se permitiu não conferir as escrituras. Os crentes de Bereia, Paulo estava pregando, os crentes de Bereia falaram assim: é melhor você ficar na palavra, porque nós somos um povo que confere a pá. Tome cuidado para você não ficar anestesiado pelo êxtase e achar: meu Deus, que coisa gigantesca. Amado, a minha vida espiritual não pode ser menor do que a minha vida manifesta. Vocês estão aí ou não? Eu tenho tido coragem como pastor de fazer uma coisa doida na igreja que eu estou pastoreando. Eu peguei a agenda da igreja, comprei uma agenda de papel, pus no altar, chamei os pastores da liderança, pus a mão e falei: põe a mão na agenda. A agenda dessa casa não nos pertence, ela pertence ao dono da igreja. Essa igreja não é de uma família, essa igreja é do Senhor. Mas pôs uma família aqui para ter machado na mão, para ter autoridade na mão, para ter as manifestações que comprovam, não na fala, mas na vida, na manifestação da vida. Dirigindo carro, jogando futebol, andando de bermuda, indo na praia ou pregando uma mensagem poderosa. Testifique que o machado ainda corta. Olha que coisa interessante, escute isso. O rei da Síria ficou tão, ele ficou tão perplexo com seus ataques e as frustrações que ele teve, que ele ousou dizer para os seus súditos: aqui tem alguém que é um quinta coluna. Tem aqui um cara que entrega os meus planos para o rei de Israel. Seus súditos falaram para ele: nós somos leais, só tem um problema, no Acre tem um cara que ora. Não é possível, eu vou repetir. No Acre tem uma casa de oração.
No Acre tem um povo de oração. No Acre tem um povo que tem machado para cortar raízes e árvores profundas para edificar o reino de Deus. Não construa nada para você, construa no reino e Deus vai construir para você. Há um espírito de temor aqui essa noite. Eu quero glorificar a Deus porque o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Eu não quero vir aqui pregar como uma estrela. Esse cara prega muito, esse cara é ninja. Meu irmão, que eu desapareça e ele seja visto nesse ambiente. É lógico que eu gosto de ter relações com vocês. Sabe, eu gosto de ter esse contato. Eu sou pastor. Eu gosto da ideia da gente estar junto, da gente descer e se abraçar, se tocar, olhar nos olhos. Nós estamos criando os nossos próprios deuses, nós estamos criando os nossos próprios ídolos. Não pode estar no meio do povo, não pode conversar, não pode se mover. A gente idolatra as pessoas e a gente acaba, de verdade, escute isso, você acaba satanizando as pessoas. Que Deus nos livre desse lixo das mensagens de coaches, do púlpito, das mensagens de autoajuda. Amado, nós estamos precisando recuperar aquilo que nós perdemos. E Satanás tem emboscado a muitos, mas essa noite ele vai ser frustrado outra vez na sua casa, na sua empresa, na sua história, nos seus filhos. Ele não vai pôr a mão em nada, sabe por quê? Como disse Moisés para Faraó, eu também estou dizendo aqui: não vai ter os velhos, não vai ter o casamento, não vai ter os filhos, não vai ter os bens, não vai ter os negócios, não vai ter o dinheiro, nem uma unha encravada vai ficar na mão desse frustrado do diabo. Tudo que Deus nos deu, tudo que leva o nosso nome, está debaixo da mão potente do nosso Pai Celeste. Alguém faça alguma coisa para glorificar o Senhor aqui essa noite. Aí alguém disse assim: você sabe por que não está dando certo? É porque lá em Dotã tem alguém que paga um preço e tem machado na mão, ele ora. Esse texto é tão intenso que a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: o rei da Síria esqueceu o rei de Israel. E sabe por que o rei da Síria estava focando em Israel? Porque Israel estava sendo bem sucedido. Preste atenção: toda vez que você prosperar e crescer, redobre a guarda. Toda vez que uma coisa muito boa de Deus chegar para você, cobre a sebe, protege a casa. Pare de ser língua solta. Por que é que você tem que postar no Face, postar no Instagram, postar no YouTube o que Deus está te entregando? Tu está pondo luz numa coisa que vai vir inveja, vai vir retaliação, vai vir fofoca, vai vir mentira. Para que tu está expondo a tua vida? Isso dá engajamento. Manda esse engajamento para o Quintos. Mas isso dá dinheiro. Amado, é melhor vir da mão de Deus do que teus engajamentos. Teus engajamentos quase acabaram com o teu casamento. Teus engajamentos quase jogaram seu marido na prostituição. Eu estou aqui debaixo de muita autoridade para pregar essa palavra. Eu queria me livrar de pregá-la, mas o Espírito Santo falou comigo: eu não te trouxe aqui como um showman, eu te trouxe aqui como um profeta. A Bíblia diz: creia em Deus. Escute, a Bíblia diz: creia em Deus. Quem crê em Deus está firmado. Quem crê na palavra está estabelecido. Quem crê na palavra é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto na estação certa. Mas quem recebe os seus profetas na condição de profeta está autorizado a crescer, prosperar, mudar de dimensão, entrar numa nova etapa, entrar debaixo de um decreto novo. Olha que texto lindo. Diz que ele soube onde estava Eliseu. Ele pegou o exército dele e de noite foi para onde Eliseu morava, e ele cercou a casa de Eliseu. O que é que ele fez? Vou tirar o que ele tem, vou derrubar Eliseu. Se eu derrubar Eliseu, eu derrubo a casa de Eliseu, eu derrubo o povo de Eliseu, eu derrubo Israel. Então ele cercou a casa de Eliseu. Oh, que coisa linda!
Escreve isso, onde você puder. Cercou a casa de Eliseu, mas não pôde entrar. Ah, eu sou pentecostal, vamos, me ajuda aí, Mateus. Queria 3 para ter vigília hoje. Fala para quem está do teu lado. Pode até cercar, pode até querer bloquear, mas não tem autoridade para entrar. Não é possível. Fala para tua mulher. Pode até cercar, pode até mandar setas, pode até mandar o inferno inteiro, mas não tem autoridade para entrar. Sabe por quê? Tem alguém com machado. Meu Deus, quem está equipado aí essa noite? Quem está habilitado? Meu Deus. Ai, fizeram macumba. Olha como está o Brasil. Olha aí, amado. Naquela casa não toca, não entra, não derruba. Naquela casa, falou aqui agora, olha, está indo um anjo lá no teu endereço. Naquela casa, naquela geografia, naquele endereço, naquele ambiente, não vale encantamento, não vale arma preparada, não pode gerar uma arma lá no inferno, forjar no inferno para te atacar. Sabe por quê? É uma casa blindada, é uma casa guardada, é uma casa protegida, é uma casa, meu Deus. Fala aí para quem está do teu lado. Aquela casa, aquele endereço é propriedade exclusiva. Pode mandar toda a seta do inferno, vai cair de um lado 1000, do outro lado 10.000. Aquela casa está guardada, tem machado na CBV. Pega a mão, bate na mão de alguém, fala assim: aquela casa, me ajuda, Mateus. Aquela casa está guardada, aquela igreja do Rio de Janeiro está guardada, aquele endereço está guardado. O sujo veio de noite. O sujo veio de noite. Ah, pastor, você não sabe a luta espiritual que eu estou tendo. Talvez a porta estava aberta e você desprovida de machado. Mas essa noite eu te vejo. Tu vai sair daqui com a mão cheia. Ah, pega teu arco aí, vai. Recupera as suas armas hoje. Recupera as suas vestes hoje. Eu tô num ambiente de gente profética. Eu tô numa conferência de gente profética. É gente que está tendo uma visão nova do destino profético que Deus vai traçar. Pega a tua arma e fala: eu cheguei aqui desprovida, mas agora estou muito habilitada, muito preparada. Meu Deus, a luta estava grande, mas Satanás está batendo em retirada, porque ele sabe que você está debaixo de uma unção. Quem pegou a unção? Quem recebeu a unção? Quem desejou essa porção? Agora vamos para a palavra. De manhã, o menino, o profeta auxiliar de Eliseu, abriu a porta e saiu. Quando ele abriu a porta, ele saiu fora. Ele abriu a porta, saiu para comprar pão. Quando ele foi comprar pão, ele olhou e viu o quê? A casa estava cercada. A cidade estava cercada. Quando ele viu que estava fora, ele entrou. Ele entrou, bateu a porta. E quando ele entrou em casa, o que é que ele fez? Ele contaminou a casa. Como é que ele contaminou a casa? Com a fala. Está aqui, ó. Ele entrou dentro de casa e diz assim: é muito precioso você entender isso. Ele entrou em desespero. Ele disse assim: a casa está cercada. A batalha espiritual é gigantesca.
a casa vai cair. O que que Eliseu faz? Eliseu faz uso do quê? Do machado. Lê para você, põe o verso seguinte, filho, 16. Eliseu, que é o profeta, o que é que ele fez? Ele não permitiu a casa ser contaminada pelo medo e pela fala equivocada. Quem tem machado não ataca os de dentro. Quem tem machado não ridiculariza a infantilidade de quem está dentro e não percebeu o que está acontecendo. O problema hoje é você lidar com o fogo amigo, porque em vez de você e seu marido se proteger, vocês se atacam com a palavra. Vocês se ferem com a palavra. Vocês ferem os filhos com a palavra. Vocês ferem a vossa casa usando a palavra de forma equivocada. Você nunca leu isso? Que o poder da vida e da morte estão aonde? Fala para quem está do teu lado. O milagre está debaixo desse nariz grande que você tem. É essa bocona que Jesus te deu. O seu problema é aqui, ó. O menino foi lá fora, viu o problema, entrou em casa. Você está aqui, ó. Você está vendo o Brasil com luta, você está vendo não sei o quê. Em vez de você liberar palavras de vida, você começa a liberar palavras de morte. Você fala, meu Deus, vamos embora desse país. Vamos fugir aqui para Bolívia. Vamos sair da Bolívia, vamos para. Todo mundo quer ir para Orlando. Todo mundo quer ir para Miami. Todo mundo quer ir para Flórida. Sem direção divina. Isso vai ser tragédia anunciada daqui a pouco. Não precisa ser profeta para distinguir isso, discernir isso. Você precisa entender o que você está fazendo. Diga comigo, falo vida. Repete comigo, falo vida. Não falo morte. Falo cura. Não falo doença. Falo bênção. Não falo maldições. Falo sucesso. Não falo fracasso. Porque o milagre está na minha boca. Libera uma palavra de bênção para quem está do teu lado. Fala, você nasceu para vencer. Há uma unção sobre a sua vida. Há uma autoridade sobre você. Há uma graça sobre a sua história. Há um tempo de milagres para ti. Recupere seu machado essa noite nessa casa. Põe o versículo lá, filho. Olha que coisa linda. O menino entrou em casa no 15 e disse, a casa caiu. Não temos o que fazer. Estamos cercados. É um exército poderoso. Ele entrou em casa. O que é que Eliseu disse? Eliseu cortou a palavra do medo. Ele disse, não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Não permita o medo te dominar. Jesus estava com a multidão. As pessoas estavam esbarrando nele, tocando nele. E ele está indo com essa multidão para a casa de Jairo, porque Jairo roubou a cena. Jairo chegou onde Jesus estava e se prostrou e o adorou. E levantou e disse, minha filha está à morte. Olha a fala, minha filha está à morte. Mas se o senhor for lá, pôr a mão nela, ela vive. Ele reconhece que tem uma luta, mas ele agrega a verdade. Ele reconhece que tem uma batalha, mas ele manifesta uma confiança e fé. Jesus foi com ele. No meio do caminho, alguém toca nele e tira dele poder. Ele para e fala, alguém me tocou. Pedro falou assim, mestre, está todo mundo se esbarrando, estamos aqui na CB Vida, eu já levei 3 pescoços ou tapa. E alguém está te tocando e falou assim, Pedro, alguém tirou de mim o que estava buscando. Alguém recebeu vida. Alguém recebeu graça. Pedro, você não está entendendo. Saiu de mim virtude. Fluiu virtude para alguém. Aí a mulher, consciente do que acontecera, olhou para ele e disse, fui eu. Só que quando ela fala que é ela, o cortejo indo para a casa de Jairo para. Então tudo parou, diga, tudo parou. Jairo parou. Jesus parou, a multidão parou, mas o tempo na casa de Jairo não parou. As coisas na casa de Jairo continuaram andando. Andaram tanto naquela parada de Jesus que a menina morreu. Alguém veio da casa de Jairo. Alguém veio de onde?
veio da casa de Jairo com qual notícia? A menina morreu. Chegou no ambiente que Jesus estava e disse para Jairo: não adianta fazer conferência, não adianta dar oferta, não adianta receber unção, não adianta fazer campanha, a menina morreu, não adianta orar. Jesus estava ouvindo a mulher quando essa palavra foi liberada. O que ele fez? Ele olhou para a palavra liberada e disse assim para Jairo: não tenha medo de nada. Eu vim lá de Campinas para dizer: não tenha medo de nada. Eu vim lá de Campinas para o Acre: não tenha medo de nada. Eu vim pregar nessa conferência para declarar: não tenha medo de nada. Por quê? Porque quem crê, como diz as Escrituras, quem crê, verá, vai assistir, vai participar, vai experimentar, vai fazer parte da sua agenda a glória de Deus. Olha aqui, o menino encheu a casa de uma perspectiva, encheu o ambiente de uma realidade. Vem o profeta e faz o quê? Cria uma nova realidade. Mantenha a realidade pulsante. Não tenha medo de nada. Quem está com a gente, quem está do nosso lado, quem guerreia as nossas guerras. Escute, grande segredo da sua vida não é manter sua casa organizada, é manter o ambiente de Deus. É manter a sua casa debaixo de uma ambiência onde a graça de Deus está lá. Eu fui na casa de uma família agora fazer uma visita e orar pela casa. E eu cheguei lá e tinha pregado uma mensagem. Eu preguei uma mensagem que na nossa casa deve haver um altar para Deus, usando o texto de Jacó, quando anos depois dele ter passado no lugar onde ele edificou um altar, ele viu aquela escada onde Deus estava. Deus falou assim para ele: pega a tua família agora, vai lá onde eu te encontrei em Betel. Vai lá, leva a tua família. Mas para te levar a tua família lá, faz uma coisa: tira os deuses estranhos da tua casa, ajusta a intimidade da tua família comigo e leva a tua família lá, porque eu quero revelar, não para você, eu quero revelar para a tua família o Deus que eu sou da tua família. Ele pega a família dele e volta ao mesmo lugar. E nesse lugar que ele fez um altar para Deus, ele faz agora um altar para a família dele. E eu preguei essa mensagem em casa, lá na nossa igreja. Faça um altar para Deus na sua casa. Na sua casa tem um lugar para o seu carro. Na sua casa tem um lugar para você comer a sua refeição. Na sua casa tem um lugar para guardar sua louça. Na sua casa tem um lugar para guardar as roupas da casa. Na sua casa tem um lugar para você tomar banho. Na sua casa tem um lugar para você ter a sua TV. Na sua casa tem um lugar para você ter o seu cantinho do guerreiro, do churrasqueiro, sua piscina. Na sua casa tem um lugar para você dormir. Mas na maioria das nossas casas não há um lugar dedicado e consagrado ao Senhor. Uma mulher da igreja nos chamou, nos levou na casa dela. Ela estava construindo a casa, ela mudou a planta da casa e construiu na casa dela um quarto de oração. Foi um impacto para a nossa vida, foi um impacto para a nossa igreja. Aí uma outra irmã me convidou para a casa dela, eu fui, vi tudo com a Beta, oramos, sentamos na mesa. Aí nós estávamos em 5 pessoas, eu contei 6 talheres na mesa. Minha mulher me dá sempre instruções preciosas quando eu estou na mesa, ela me chuta. 1 Beta capítulo 2 versículo 1. É importante para o marido entender quando a mulher chuta. Alguém marido aqui que entende essa linguagem? Sabe o que eu fiz um dia, amado? Eu sentei numa mesa, ela estava na minha frente. Eu falei: hoje eu pego ela. Em vez de eu sentar com a perna assim, ó, eu sentei com a perna aberta. E ela chutava aqui, eu estava olhando para ela. E pá, só passava o pé. Um dia eu vou vir pregar para casal aqui, você vai ver que coisa linda. Ah, mano. Aí a Beta me deu um toque, porque você tinha 3 talheres para cá, 3 talheres para lá, 3 copos para cá, 2 pratos aqui. Não sei, meu Deus. É uma engenharia. Você tem que ter uma revelação espiritual. O anjo tem que descer e falar para você: começa pela direita, vai caminhando pela esquerda. Aí, mas eu olhei, eu vi que 5 pessoas, vi 5 pessoas na mesa, 6 lugares prontos. Eu falei: estamos esperando alguém? A mulher falou: não, pastor, não estamos esperando ninguém não, está todo mundo na mesa. Eu falei: mas... Aí a minha mulher me deu aquela tafa. Quando ela me deu aquela tocada, eu comecei a cantar o hino.
mais perto quero estar. Ela falou: o senhor não quer saber quem está aí? Eu falei: não, já entendi. Ela falou assim: Jesus está sentado aí. Ela falou assim: eu aprendi com o senhor que se a gente não valoriza a presença, a gente não entende que ele está. Você cria uma cultura, você cria uma mentalidade, você cria uma identidade para a sua família. A sua família vai valorizar o que você valoriza. Ah, você prosperou, está com uma casa agora de praia. Aí num dia de feriado como a Páscoa, você pega a sua família e vai para lá. Sabe o que você está dizendo para os seus filhos? A festa da Páscoa não significa nada. E qual que é a festa da Páscoa? Redenção, preço que foi pago, dívida que foi quitada, boca do inferno fechada para a gente herdar o céu. Meu Deus, vocês vieram para cá hoje ou eu estou fazendo de conta que não vieram? A gente tem que ter consciência. A consciência do machado na mão remete a quem liberou a unção. Então Eliseu está dizendo assim: não importa o que fizeram lá fora, aqui dentro. Agora veja, note isso. Como é que Eliseu vai manifestar o que ele tem? Está aí no verso 17. Lê para você ver. Está ali na primeira frase. Olha Eliseu usando o machado. O que ele está fazendo com o machado? Está cortando. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Ele orou. Olha a oração dele. Se fosse você orando, eu orando: Senhor, mata esse demônio lá fora. Senhor, acaba com esse diabo que chegou aqui na minha vida. Manda esse demônio para outro planeta, meu Pai. Amado, tem orações de libertação que não são para fora, são para dentro. Meu Deus. Você engoliu uma manga, filho? Olha a oração dele. Vai cortar quem? Ele está preocupado. Ele está preocupado com quem está dentro de casa e é cego. Ele está preocupado com a cegueira espiritual da família dele. Olha lá: Senhor, abre os olhos do menino para que ele... A minha oração aqui essa noite é que os meninos dessa casa, é que os crentes dessa igreja, que os líderes desse ministério, que os pastores, incluindo a mim, tenham os seus olhos espirituais. Meu Deus, vocês estão aí ou não, amado? Eu não vim passar mel na sua boca, amado. Eu vim preparar você para aquilo que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Ele usou um machado para tirar a cegueira espiritual de dentro da casa dele. Você está dando para o teu filho celular, tu está dando para o teu filho jogo de futebol, está dando para a tua garota balé, de piano, dê o que você quiser. Mas também mostre para eles a realidade da espiritualidade que você carrega. Que os teus filhos te vejam orando, que os teus filhos te vejam lendo a palavra, que os teus filhos te vejam adorando, que os teus filhos tenham experiências como você teve experiências com Deus. Eu vim lá de Campinas com machado para abrir os olhos de muita gente que está aqui e precisa entrar nessa nova realidade que Deus está propondo. E olha o que ele disse: o Senhor abriu os olhos do menino e ele viu o quê? O que é que ele viu? O que é que ele viu, amado? Ele viu as colinas, cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Você entendeu isso ou não? Preste atenção, eu vou te ajudar. Para ver o diabo, ele abriu a porta e foi lá fora. Diga-me, para ver o diabo, ele abriu a porta, foi lá fora. Para ver Deus, não preciso sair da casa. Para ver Deus, ele não precisou. Para ver o que Deus estava fazendo, não precisou abrir a porta. Ele teve uma visão tridimensional. Ele viu a casa, ele viu o inimigo e ele viu os exércitos celestiais.
os exércitos celestiais cobriam toda a terra. Mas não só cobriu a terra, ele viu Eliseu. E quando ele viu Eliseu guardado, ele viu Eliseu protegido, ele viu o homem com o machado na mão guardado. Eu vim aqui declarar essa noite que o que Deus está para fazer na tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ou penetrou o coração e a mente do homem, o que Deus tem prepara. Eu quero uns 2 ou 3 aí para dar um brado de vitória essa noite. Aí a Bíblia diz assim, estou terminando, hein? Verso 18. Calma aí, amado, tem que pegar um voo. Verso 18, lê lá. Olha o que a Bíblia está dizendo. Com toda essa ferramenta na mão, não impediu do diabo vir. Os inimigos desceram na direção de quem? Você viu Eliseu desesperado? Por quê? Faz assim. O que ele tinha na mão? Armas. Machado, arco, escudo, espada, autoridade, graça, unção. E olha ele usando a ferramenta ali. Olha como ele usa. O que ele faz? Olha a oração simples. Senhor, fere esses homens do quê? Os bichos, mano, os bichos bateram na porta. É aqui que mora Eliseu? Eliseu abriu a porta, não foi o menino, foi Eliseu, pois não? Quem que vocês procuram? Eliseu. Nós viemos pegar ele. Vou levar vocês onde ele está. Um homem com machado na mão está controlando um exército. Cadê a mulherada aqui? Só quero mulher de pé agora. Só mulher. Só mulher, só mulher, só mulher. Quando vocês começarem a orar, quando vocês começarem a usar o machado, menos o salto e a bolsa e mais o machado. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Deus vai levantar um exército de mulheres aqui nessa igreja. Quando vocês começarem a usar o machado, a autoridade que Deus está dando, seus filhos vão prosperar, seus maridos vão prosperar, os negócios vão prosperar, a casa vai prosperar. Essa igreja vai triplicar de tamanho quando vocês começarem a usar o que Deus está entregando na mão de vocês. Eu vim lá de Campinas, debaixo de uma unção, declarar: está descendo uma unção sobre a mulherada dessa igreja. Vai pegar fogo, vai ficar pequeno, vai ficar estreito para Rio Branco, vai ficar estreito para o Acre, vai chegar nas outras cidades, vai chegar nos outros bairros. Deus está liberando uma unção de alegria, de cura, de vida. É machado na mão. Recupera a autoridade, recupera a alegria. Sai da depressão, sai desse desequilíbrio emocional. Chuta fora esse laço, pisa na cabeça da serpente. Dá um brado de vitória essa noite. Uma mulherada cheia de Deus nessa casa. Vai haver um impacto na tua família, vai haver um impacto no teu casamento. Deus está entrando com cura, Deus está tocando nas suas entranhas, Deus está tocando na sua saúde, Deus está tirando e mandando embora esse espírito maldito do inferno. Vem um tempo de grande cura nessa casa. Se alguém tem fé para receber, dá um brado de vitória glorificando o Senhor essa noite. Pode sentar aí. Escreva livros, faça cursos, produza, impulsione esse homem, usa a palavra para abençoar ele. Eu saio de casa, a minha mulher me liga e fala: te vejo debaixo de um manto. Meu Deus. Hoje ela me ligou e falou assim: Deus está te usando ou você está só brincando? Eu falei: eu? Estou mandando fogo, metralhadora de Jeová. Estou aqui orando, hoje vai ser maior. A senhora produz vida quando a senhora fala.
Se a senhora não tem nada para falar, costura essa boca, amada. Se a senhora não pode profetizar uma coisa boa, pare de entregar coisa ruim dentro da sua casa. O Eliseu aqui, ó, usando a ferramenta com sabedoria. Cega esse inimigo. Cega esse leilão estranho. Teu marido está numa concorrência, fala, a concorrência vai ficar limitada diante da graça que está sobre ti. Aí veja, vou fechar. Ele conduziu os inimigos dentro do palácio em Samaria. E quando os inimigos entraram no palácio, o rei armou seu exército com armas, trancou a porta. E o rei perguntou, antes de Eliseu orar, posso matar os inimigos? Eliseu falou assim, faz presas suas com as suas habilidades. Esses aqui você não põe a mão. E ele usou o machado, olha o que ele fez. Volta lá no 20, filho. Volta lá, 20. Então Eliseu disse, Senhor, abre os olhos. Não teve espada, não teve lança, não teve arma de ninguém, só a autoridade de um homem que tem o... Por favor, pare de tentar impressionar as pessoas. Comece a viver. Quando você vive o que a palavra revela, Deus se incumbe de fazer. Manifesta sua glória. Como é que termina aqui? Olha como termina. Essa é a primeira batalha da Bíblia e da história, que ela é vencida com um banquete. Diga, é vencida com um. Verso 22, põe aí na tela. Não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e arco. Agora, eu te ordeno, faz uma mesa, põe bebida e serve seus inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com unção. Meu cálice, agora note isso, bondade e misericórdia. Diga, bondade, misericórdia. Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias. Tem 2 anjos te seguindo todo dia e você não sabe. Qual é? Bondade. Pare de chorar e dizer, estou sozinha, ninguém me entende, eu luto sozinha. Tu tem machado, tu tem promessa. Canta comigo, bondade. Me seguirão todos os dias da minha vida. Não, veja, fala para quem, põe o dedo na cara de quem. Não é um dia, não é quando tudo está bem, não é quando você vem na igreja. Todos os dias, bondade, misericórdia. Deus usou um homem que tinha ferramenta para vencer uma guerra, pondo mesa na presença dos seus inimigos. O tempo é de crise, o tempo é de luta, o tempo é de prova. Sabe o que você teria que fazer? Separar um banquete, separar uma semente e pôr no altar. Eu pedi licença ao pastor e falei, você me permite ministrar hoje aqui? Ele falou, claro, você vai pregar. Quero cuidar da oferta. Porque você às vezes dá oferta porque alguém falou que você tem que dar oferta. Você tinha que dar oferta porque você entende propósito, você entende as armas, você tem ferramenta. Eu quero fazer um desafio para vocês hoje. Eu quero que você pegue um envelope. Você não vai dar, mesmo que você dê por aplicativo, que você dê por Pix, que você dê por QR Code, eu quero que você pegue um envelope. Você vai fazer essa coisa que eu estou falando aqui, ó. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:4. Diga, Hebreus 11:4. A Bíblia diz assim, a oferta de Abel, diga, a oferta de Abel, mesmo depois dele morto, tem voz e fala.
Você vai pegar um envelope e vai escrever no envelope 3 coisas na sua vida que a sua oferta tem que falar. Uma coisa sobre a sua casa, uma coisa sobre o seu casamento, uma coisa sobre o seu trabalho. Se você não tiver condição de pegar um envelope e escrever, tá ruim pra caramba. Ah, não tem envelope. Levanta a mão, grita aí, um voluntário vai trazer o envelope na tua mão agora. Põe o envelope na mão desse povo. Aí você vai escrever, porque a oferta de Abel tem voz e fala. Diga, a minha oferta hoje à noite aqui tem voz e vai falar na minha vida. Aí você vai pegar essa oferta. Eu já fiz. Eu peguei o envelope. Quando entrei aqui eu falei para aquele pastor, tá, cadê aquele santo? Falei, mano, pega o envelope para mim. Pegou o envelope, peguei na minha carteira o recurso que eu tinha, pus no envelope e já escrevi, tá aqui. Você vai escrever. Por que você vai escrever? Você vai dar voz à sua semente. Você vai fazer banquete na presença dos teus inimigos. A gente não dá, escute, olhe para mim primeiro. Segue a instrução. A gente não dá oferta porque tem dinheiro. A gente dá oferta porque tem fé. A gente não dá oferta pôr na mão no bolso. A gente dá oferta pôr na mão no coração. A oferta que sai da sua mão, ela só sai da sua mão, mas não sai da sua vida. Ela cria ciclos de graça e de vitória na sua própria vida. O altar não toma nada de ninguém, o altar devolve. Então, se você vai entregar seu dízimo, você pega um envelope e entrega seu dízimo. Escute aqui. Dízimo a gente não paga. A gente paga água, paga luz, paga telefone. Dízimo a gente devolve, não nos pertence, é de Deus. Dízimo credencia, dízimo protege, dízimo graciosamente blinda. Mas oferta libera graça, libera favor. A oferta atrai a graça de Deus. Dá aí o envelope para a galera. Pega uma caneta e escreve seus 3 desafios com a sua casa, com sua família e com a sua vida profissional. Aí você vai pegar, escreveu, põe a oferta. O valor é você que determina. Não pegue sobras, pegue aquilo que você crê. Não pegue alguma coisa que sobrou na carteira. Ofereça a Deus uma coisa que para você tem valor. Depois pega a oferta, põe no altar como um banquete, porque Ele vai ungir sua cabeça com óleo e Ele vai derramar a graça dele sobre a sua vida. Enquanto a gente adora, você faz isso. Está ali o QR Code, está ali o Pix, ok? Se você vai usar a máquina de cartão, dá um sinal, o obreiro voluntário vai até você. Só faça um movimento se você escreveu. E quando você escrever, pega a sua família, vem no altar e toque o altar. Deixe no altar e volte ao seu lugar. Vai. Vamos embora. Pode adorar. Depois oramos para encerrar. Toque o altar e venha. Toque o altar e venha e volte. Venha com a sua família. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Ora e vai. Faça oração e volte. Toque o altar e volte. Teu nome infalível. Toque o altar e volte. Vai. Os reinos vêm. Use aqui em cima. Teu trono acima está. Use todo o altar. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos.
pé, fique em pé, fique em pé. Toque o altar, põe a oferta e volte. Toque o altar, pegue sua família, toque o altar e volte. Isso. Uma galera vem pelo um canto, outra volte pelo outro. Não tem problema, venha. Fala, filho. Vem cá, amor. Vai ser um grande pregador esse menino. Venha, traga a sua oferta. Toque o altar. Os envelopes depois o pastor com a equipe vai guardar e ele vai orar, entregando para o Senhor essa noite, essa conferência profética. Toca o altar, entrega a sua oferta, já está, você já escreveu. Põe ela no altar, toca e fala, está selado, e volte. Venha, pode entrar ali pela escada, pode entrar ali pela escada. Passe rápido. Eu quero encerrar orando, porque essa noite você vai sair daqui com a mão equipada. Tem gente aqui que vai escrever livro. Tem gente aqui que vai começar novos negócios. Tem gente que vai fazer curso lá fora. Tem gente que vai trazer novas tecnologias. Tem gente que vai ter a sua mente habilitada para novas tecnologias, para novas ideias, novas situações. Deus vai gerar nessa igreja coisas tão lindas, que vai sair do quadrado, vai sair da fórmula, vai sair do planejamento que a gente tem e vai entrar no planejamento que os céus querem entregar. Quando a minha mulher levantou, nasceu Clínica da Alma, Mulheres que Oram, Meet Conference. Você não tem ideia, as conferências da minha mulher dá mais de 3, 4 mil mulheres. As mulheres na nossa igreja são um canhão trabalhando. É um negócio. E agora as nossas igrejas estão gerando um ministério de mulheres ainda mais amplos. Então você precisa acreditar no que Deus está fazendo. Você precisa acreditar no que Deus está gerando. Você precisa acreditar no que Deus está te entregando. O que você colocou no altar vai materializar na tua vida. E você vai testemunhar da graça de Deus e do que Ele fez nesses 2 dias que Ele trouxe você para cá. Seja rápido. Ah, pastor, eu não vim preparado. Escreve, porque até domingo Deus vai te dar condição de você vir selar essa semente. Selar o que Deus está fazendo na tua vida. Se você não teve a coragem de escrever, como é que você vai ter graça para receber? A maioria dos milagres começa com uma instrução. Eu estava num culto um dia. Mike Murdock estava pregando. E ele fez um desafio de uma oferta de R$2.000. Eu não tinha dinheiro. Quando ele falou assim, esse desafio é para quem está aqui essa noite, eu saí da cadeira, pus a mão no altar e falei, eu vou dar essa oferta de 2.000. E dei um cheque, naquela época tinha cheque, eu dei um cheque com 2.000 para cobrir na segunda-feira. Mas ele fez uma profecia, ele falou assim, o que você pôs aqui, num período menor que uma temporada tem 90 dias, como uma estação, 90 dias, tu vai colher uma casa. Vai ser como uma multiplicação de 100%. 3 meses sem dinheiro, comprei uma casa de R$200.000. Foi a primeira casa que comprei na minha vida. Se eu te contar como eu comprei, você vai falar assim, não dá para crer. Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fé. Diga dinheiro. Diga bem alto, dinheiro compra coisas. Agora levanta a mão e diz, a fé cria. O que é que a sua fé está criando? O que é que a sua fé está criando? Então, se você ainda não escreveu, pega o envelope e escreve agora. Você pode ser adolescente, você pode ser menino. Eu já vivi mistérios da graça que você não vai entender. Escute isso. A ceia no fim de ano da nossa igreja dá muita gente. A gente prepara a ceia para todo mundo. Escute o que eu estou falando. A gente preparou a ceia, chegou mais gente do que a gente tinha condição de atender. Tinha mais de 4.000 pessoas. E nós tínhamos ceia para 4.000 e poucas pessoas, não ia dar. Eu levantei assim, a mesa da ceia, eu levantei, tinha umas bandejas. Eu abri as bandejas, tinham 5 bandejas de ceia vazia. Só tinha pão, não tinha cálice.
eu levantei e falei com a irmã: e essas vasilhas? Ela falou assim: pastor, tem pão, mas não tem vinho no cálice, e levaria mais de 1 hora para encher. Beleza, eu fechei e comecei a pensar o que fazer. O que eu pensei? Vou falar para o marido e a mulher dividirem a ceia, e servimos todo mundo. Meu irmão Alex veio, no mesmo ambiente, levantou a toalha, levantou a toalha, viu as bandejas, pôs as bandejas em cima, abriu. Eu tinha acabado de abrir as bandejas com os cálices vazios. Ele pôs em cima, abriu, os cálices estavam cheios. Eu vou contar de novo, você não entendeu. Nós tínhamos mais de 5.000 pessoas para servir ceia, e tínhamos preparado 4.000 e poucas ceias. As bandejas estavam todas na mesa com o cálice cheio, mas tinham 5 ou 6 bandejas embaixo, com pão no centro e os cálices vazios. Eu abri, olhei, fechei e disse: isso aqui, a mulher disse, a que prepara a ceia, levaria mais de 1 hora para encher. Isso aí o senhor não pode contar. Então comecei a pensar, mandei todo mundo fechar o olho e comecei a pensar. E aí falei: vamos fazer o seguinte, dividimos o pão e o cálice da liderança, e o casal toma o pão e o cálice. Alex, meu irmão, veio, levantou a toalha, pegou as bandejas vazias, pôs na mesa, abriu, não estava vazia, estava cheia, o cálice estava cheio. Você está entendendo? Você está entendendo o Deus que você serve? Põe o dedo de profeta na cara de alguém e fale para ele: você serve o Deus que multiplica pão e peixe. Quem aqui serve esse Deus? Você já leu isso na Bíblia que Mateus pregou? Você leu? Como é que você leu? Estava na mão do menino, só ele comia. Veio para a mão de Jesus, todo mundo comeu. Está na tua mão, só você come. Vem para a mão dele, tua família come, teus parentes comem, teus funcionários comem. Vocês vieram hoje ou não? Vocês estão por aqui ou não? Eu tô com vontade de pregar, eu tenho apetite para pregar mais 1 hora ainda. Fala para quem está do teu lado: até quando você vai ficar sem machado? Até quando as coisas da sua vida vão ficar afundadas e perdidas? Fala para ela: hoje à noite, nessa conferência, nesse culto, a gente não sai de mão vazia, a gente recupera. A gente recupera. Deus vai restituir esse ministério, tudo aquilo que lhe pertence. Se alguém está aí, dá um brado de vitória glorificando. Preguei 3 mensagens, uma no aniversário da igreja, 2 agora. A primeira: ouça a Deus. A segunda: receba a unção dele, que é a ferramenta, a habilitação. A terceira: conserve o machado na mão, conserve a arma na mão, conserve a graça sobre a sua cabeça, torne leve sua vida. Em nome de Jesus, pega o braço direito e faz assim, ó, como eu, ó. Não, assim, ó, para baixo, só o braço direito para baixo. Eu não sei o que perdeu ali, não sei o que perdeu lá, eu não sei o que ficou fora da sua vida há alguns anos, não sei o que você abriu mão, mas eu estou liberando uma palavra. Isso aí que você perdeu está flutuando agora, está subindo. Mantenha o braço aí, está subindo, pela autoridade da palavra, pela graça da palavra, pela unção dessa casa. Você abriu mão por muito tempo. Você disse que não era seu, você disse que não fazia parte da sua vida, você olhou até para outros lados, mas ele está aí agora, ó, no cenário. Agora pela fé, estenda esse braço, estenda esse braço, estica esse braço, pela fé. Eu não sei o que você está recuperando essa noite, mas eu sei de uma coisa: com a sua mão, estica e pega pela fé. Levanta a mão. Tu sai daqui habilitado, tu sai daqui preparado, tu sai daqui para ser treinado para dimensões muito mais amplas. Tu sai daqui para cortar a tua viga,
Tu sai daqui para escrever uma história nova. Tu sai daqui para reinar em vida. Deus me mandou entregar essa palavra essa noite. Essa é uma igreja habilitada para essa nova temporada. Deus vai ser glorificado. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Joga a tua mão para cima e adora. Joga a tua mão para cima e adora. Joga a tua mão para cima. Joga a tua mão para cima. Dá brados de louvor. Joga a tua mão para cima e glorifica. Joga a sua mão e faz festa. Faz festa no arraial de Deus. Celebra a tua vitória. Celebra essa unção. Recupere as suas armas, recupere o tempo perdido, recupere sua saúde, recupere sua família, recupere a sua graça, recupere!